Existe um momento na vida em que o coração simplesmente não aguenta mais. Um momento em que o peso parece grande demais, em que o silêncio da madrugada grita mais alto do que qualquer palavra de conforto. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez alguém que você ama esteja nesse lugar escuro, sem saber como sair. E é exatamente para esse momento que São Bento deixou uma herança espiritual que atravessou 15 séculos e chegou até você, hoje, aqui, neste vídeo. Meu nome não importa. O que importa é o que vamos descobrir juntos nas próximas horas. Porque o que São Bento ensinou sobre a dor do coração, sobre a cura da alma ferida, sobre o consolo que só vem de cima, esse ensinamento foi quase perdido. Quase. E hoje, nós vamos resgatá-lo juntos. Mas antes, preciso que você fique até o final deste vídeo. Porque nos últimos minutos, vou revelar algo que São Bento guardou nos silêncios do mosteiro. Uma oração que ele mesmo rezava nas noites mais difíceis de sua vida. Uma oração que ele nunca escreveu em tratados, que não está nos livros comuns, mas que foi transmitida de monge em monge, de coração em coração, até chegar à nossa geração. Fique até o fim. Você vai entender por que São Bento de Núrcia. Esse nome precisa ser pronunciado devagar, com reverência. Porque não estamos falando apenas de um santo do passado. Estamos falando de um pai espiritual que ainda hoje, do céu, estende as mãos sobre aqueles que sofrem. Para entender por que a oração de São Bento consola o coração de um jeito diferente, de um jeito profundo e real, precisamos conhecer a história desse homem. Não a versão resumida, a versão verdadeira, a versão que dói e que cura ao mesmo tempo. Era o final do século V. O Império Romano estava desmoronando. As cidades eram tomadas pelo caos, pela violência, pela corrupção. Roma, que um dia havia sido o centro do mundo, agora era uma ferida aberta. Nesse cenário de ruínas, nasceu Bento. Em Núrcia, uma pequena cidade no coração da Itália, numa família nobre que ainda acreditava em valores, em Deus, em dignidade. Quando jovem, Bento foi enviado a Roma para estudar, e Roma o destruiu por dentro. Não porque ele era fraco, mas porque ele era sensível, porque tinha olhos para enxergar a crueldade humana. E o que ele viu em Roma, a libertinagem, o abandono de Deus, a destruição da alma humana no prazer vazio, partiu o coração dele. Aqui, nós já encontramos o primeiro ponto de conexão com a nossa vida. Quem de nós nunca se sentiu assim? Quem nunca olhou para o mundo ao redor e sentiu o coração apertar com o peso do que vê? Bento sentiu isso. E a resposta dele não foi o desespero, foi a fuga em direção a Deus. Ele abandonou Roma, abandonou os estudos, a carreira, o conforto que a família poderia lhe oferecer, e foi para o deserto, literalmente. Encontrou uma caverna numa encosta rochosa, perto de Subiaco, e ali se instalou. 3 anos. 3 anos de silêncio, de oração, de luta interior. E que luta! São Gregório Magno, que escreveu a vida de Bento décadas depois, conta que nesses anos de solidão, o diabo atacou com uma ferocidade brutal. Tentações da carne, da vaidade, do desespero. Houve um momento em que Bento chegou a rolar em espinhos para mortificar o corpo e limpar a mente. Parece extremo, mas quem já sentiu a tortura de uma paixão que destrói, sabe do que estamos falando. A dor do coração pode ser tão intensa que a gente faz qualquer coisa para tirar o foco dela. Mas Bento não ficou preso na dor. Ele aprendeu algo naquela caverna que muito poucos aprendem. Aprendeu que o sofrimento, quando entregue a Deus, não destroça, transforma. Aprendeu que a dor mais intensa é o terreno onde a consolação mais profunda pode crescer. E quando ele saiu da caverna, não era mais o jovem perturbado de Roma. Era um pai espiritual. Era um homem que havia descido ao fundo do seu próprio coração e encontrado lá, no lugar mais escuro, a presença de Deus. O que São Bento descobriu naquele momento mudou tudo, e pode mudar a sua vida também. Os anos que se seguiram foram de construção. Bento fundou mosteiros, reuniu discípulos, escreveu a sua famosa regra, um documento que ainda hoje governa a vida de milhares de monges e monjas no mundo inteiro. Mas o que muitos não percebem é que a regra de São Bento não é apenas um manual de vida monástica. É um tratado sobre como curar o coração humano. É uma escola de consolação. Logo no início da regra, Bento escreve algo que para os nossos ouvidos modernos soa quase estranho na sua simplicidade.
Ele diz: ouça, filho, os ensinamentos do Mestre, e inclina o ouvido do teu coração. Inclina o ouvido do coração, não o ouvido da razão, não o ouvido da lógica, o ouvido do coração. Porque São Bento sabia, como sabemos no fundo de nós mesmos, que a dor mais profunda não mora na cabeça, mora no coração, e é no coração que a cura precisa acontecer. Quantas vezes nós tentamos resolver com a cabeça o que só pode ser resolvido com o coração entregue a Deus? Quantas vezes nós analisamos, planejamos, tentamos entender racionalmente uma dor que simplesmente não tem explicação racional? A perda de um filho, o fim de um casamento, a traição de alguém que amávamos, a doença que veio sem aviso, a solidão que não passa, mesmo cercado de pessoas. São Bento viveu tudo isso, não da mesma forma que nós, mas viveu. Viveu a traição de discípulos que tentaram envenená-lo 2 vezes. Sim, 2 vezes. Viveu a incompreensão dos que deveriam segui-lo. Viveu a dor de perder amigos, companheiros, irmãos na fé. E em cada uma dessas dores, ele não recorreu a palavras bonitas. Recorreu a Deus. Recorreu à oração. Recorreu àquele silêncio interior onde Deus fala. E agora preciso saber de você. Você que chegou até aqui neste vídeo, você que está ouvindo essas palavras, você já viveu algo que não tem explicação? Já sentiu que estava sendo protegido ou consolado por algo maior do que você mesmo? Já passou por uma noite que parecia não ter fim e acordou com uma paz que veio de lugar nenhum? Conta nos comentários. Escreve o que você viveu, porque São Bento ouve cada palavra escrita aqui, e a nossa corrente de fé se fortalece a cada testemunho compartilhado. Deixa eu te contar sobre Maria. Maria é uma mulher de 54 anos, do interior de Minas Gerais, que perdeu o marido de repente, sem doença, sem aviso. Um infarto fulminante numa tarde de quarta-feira. Ela me contou, com os olhos cheios de lágrimas, que nos meses que se seguiram, ela não conseguia rezar, não conseguia entrar numa igreja. Ficava parada diante da imagem de São Bento que havia no quarto do filho mais velho e não saía nenhuma palavra. Só silêncio, só dor. Então, uma noite, já perto da madrugada, quando o desespero era maior do que ela conseguia suportar, ela pegou a medalha de São Bento que o marido usava e pressionou contra o coração. Não rezou nada, não disse nada, só segurou. E naquele silêncio, ela sentiu, não ouviu, sentiu, uma presença. Um calor que não era físico, uma mão que não se vê, mas que se sente. E ela dormiu. Pela primeira vez em 3 meses, dormiu de verdade. São Bento não curou a dor de Maria de uma vez. Mas naquela noite, ele fez o que o médico não conseguia fazer, o que os filhos não conseguiam fazer, o que nenhuma palavra humana conseguia fazer. Ele consolou. Ele disse, sem palavras, que ela não estava sozinha. Agora deixa eu te contar sobre João. João tem 37 anos, engenheiro, mora em São Paulo. Homem prático, racional, que toda a vida achou que fé era coisa de gente fraca. Até o dia em que a empresa faliu, o casamento desmoronou e ele ficou num apartamento vazio, com uma garrafa de uísque como única companhia. Nessa noite, a irmã dele ligou, sem saber de nada, só para dizer que havia rezado por ele e que havia pedido a São Bento para colocar alguém no caminho dele que precisava de ajuda. João me disse que quando desligou o telefone, aquela frase ficou ecoando na cabeça dele. São Bento. Ele não sabia quase nada sobre esse santo. Mas algo o moveu a abrir o computador e pesquisar. E foi assim que ele encontrou a oração de São Bento. Leu, releu. E quando chegou no trecho que diz que Deus não abandona os que o buscam com o coração partido, algo quebrou dentro dele. Não a última resistência, o último muro. E atrás daquele muro havia um homem que precisava muito de Deus. João hoje lidera um grupo de oração. Fala de São Bento com a mesma naturalidade com que fala de respirar. Esses testemunhos não são extraordinários no sentido mágico. São extraordinários no sentido humano. São a prova de que a espiritualidade de São Bento não é para santos. É para gente quebrada. É para os que chegam no limite. É para os que não têm mais palavras, só lágrimas. E por que a oração de São Bento tem esse poder específico de consolar? Precisamos entender o significado espiritual do que São Bento construiu. Ao longo de sua vida, São Bento desenvolveu uma espiritualidade que os estudiosos chamam de espiritualidade do coração.
Não é uma expressão sentimental, é uma expressão teológica profunda. Significa que o caminho para Deus passa pelo interior mais íntimo do ser humano, por aquele lugar onde a pessoa é totalmente ela mesma, sem máscaras, sem defesas, sem performances. A medalha de São Bento que muitos de nós carregamos não é um amuleto, é um símbolo de aliança. Quando Bento estava vivo, ele não usava medalhas, mas o que ele representou, a fidelidade a Deus em meio ao sofrimento, a vitória sobre o mal pela força da cruz, a busca do silêncio interior onde Deus habita, foi condensado naquele pequeno objeto que atravessa os séculos. A cruz que aparece no centro da medalha não é decoração, é a afirmação fundamental da fé de Bento, que a dor não é o fim, que na maior derrota humana, a morte, Deus inscreveu a maior vitória, e que todo coração partido pode ser, como a pedra do sepulcro, removido por uma força que não é nossa. Se você chegou até aqui, não é por acaso. São Bento guiou seus passos até este vídeo, até estas palavras, até este momento. Mas muita gente que começa essa jornada espiritual acaba se perdendo porque não encontra o caminho de volta. Se inscreve no canal agora e aperta o sininho, porque o próximo vídeo vai revelar algo ainda mais poderoso sobre São Bento, algo sobre a medalha que você carrega no pescoço e que talvez nunca tenha entendido completamente. Não perde. Agora chegamos ao coração deste vídeo, o momento que você esperou, o ensinamento que São Bento guardou nos silêncios de Monte Cassino e que chegou até nós carregado de séculos de fé. São Bento fundou o mosteiro de Monte Cassino por volta do ano 529. E foi lá, naquele monte que domina a planície italiana, que ele aprofundou o que havia aprendido na caverna de Subiaco. A solidão já não era fuga, era escola. Era o lugar onde ele aprendia a ouvir o que Deus diz ao coração humano quando o mundo cala. E o que Deus diz? O que Deus disse a São Bento naquelas madrugadas de oração que se tornaram a base de toda a sua espiritualidade. Deus disse: Eu estou aqui. Simples assim. Devastadoramente simples. Eu estou aqui. No meio da tua dor, no meio da tua confusão, no meio do teu silêncio que parece vazio, eu estou aqui. E quando você inclinar o ouvido do coração, você vai me escutar. O segredo da oração de São Bento para consolar o coração não está em palavras mágicas. Está numa disposição interior. Está em chegar diante de Deus sem tentar parecer forte. Está em trazer o coração exatamente como ele está. Partido, confuso, com raiva, com medo, com vergonha. E colocar tudo isso nas mãos de quem pode transformar. São Bento escreveu na sua regra uma coisa que a maioria das pessoas nunca lê. Nada absolutamente anteponha ao amor de Cristo. Nada antes do amor de Cristo. Nem o orgulho de aparentar estar bem. Nem o medo de ser vulnerável. Nem a ilusão de que você consegue suportar sozinho. Nada antes do amor de Cristo. E agora que você entendeu de onde vem essa oração, agora que você tocou a profundidade de onde ela nasce, eu quero que você a receba. Não como um texto para memorizar, como um abraço espiritual. Como a mão de São Bento estendida através dos séculos para tocar exatamente o lugar que você carrega ferido. Você pode rezar em voz alta, pode rezar em silêncio, pode ler devagar, deixando cada palavra descer do ouvido até o coração. O importante é que você esteja presente, que você traga tudo o que você é, com suas dores, suas dúvidas, suas saudades, para dentro desta oração. Vamos rezar juntos. Ó glorioso São Bento, pai dos monges e protetor dos aflitos, que na caverna de Subiaco aprendeste a entregar a Deus o peso mais pesado do coração humano, recebe hoje a minha fraqueza, recebe a dor que eu carrego, que às vezes mal consigo nomear, recebe o cansaço da minha alma, que tentou tantas vezes se levantar sozinha e tantas vezes caiu. Tu que conheceste a solidão mais profunda e a transformaste em escola de amor, tu que sofrestes a traição e a dor, e mesmo assim não desististe de Deus, intercede por mim junto ao Senhor. Pede a Ele que envie sobre o meu coração a consolação que nenhuma palavra humana é capaz de dar. Aquela paz que o mundo não compreende, mas que o coração reconhece como verdadeira. São Bento, pela cruz de Cristo que você sempre exaltou, pelo poder do nome de Jesus que você pregou com toda a sua vida, afasta de mim a tristeza que paralisa, a angústia que sufoca,
O desespero que mente e me diz que não há saída. Lembra ao meu coração que Deus não abandona, que a noite mais longa tem amanhecer, que a dor mais funda pode ser o lugar onde a graça mais profunda desce, que eu aprenda contigo a inclinar o ouvido do coração, que eu aprenda contigo que a oração não precisa de palavras perfeitas, precisa de presença honesta, que eu possa, como tu na tua caverna, encontrar no silêncio não o vazio, mas aquele que nos criou e que nunca nos abandonou. São Bento, Pai misericordioso, intercede por mim. Intercede por aqueles que eu amo e que também sofrem. Intercede por todos os que neste momento chegam diante desta oração com o coração partido. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nos console com a consolação que não passa. Amém. Respira. Fica aqui por um momento. Sabe o que acabou de acontecer? Você acaba de tocar 15 séculos de fé. Você acaba de unir o seu coração ao coração de São Bento, que rezou nas mesmas trevas que você às vezes conhece, que chorou as mesmas lágrimas que você às vezes chora, e que descobriu que Deus estava ali o tempo todo. Isso não é religião como protocolo. Isso é fé como encontro. E o encontro que você acaba de ter, seja ele sutil, seja ele profundo, seja ele apenas uma centelha de esperança num coração cansado, esse encontro é real. São Bento está ouvindo, e Deus está respondendo. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim do caminho, porque o caminho espiritual não termina num vídeo. O caminho espiritual é uma vida inteira de pequenos passos em direção a Deus. E São Bento acompanha cada um desses passos. Antes de nos despedirmos, quero que você carregue uma coisa desta experiência. Uma coisa só. Não precisa ser uma transformação completa. Não precisa ser uma experiência mística. Pode ser apenas uma frase de São Bento que ficou. Pode ser a lembrança de que existe um Pai espiritual no céu que conhece a sua dor. Pode ser simplesmente a decisão de amanhã, quando o coração apertar, abrir a boca ou inclinar o coração e dizer: São Bento, estou aqui, me ajuda. Isso é suficiente. Esse movimento mínimo de confiança é suficiente para que a graça de Deus entre. E agora, para encerrar, uma última oração, mais curta, mais simples, como uma semente plantada no coração. São Bento, Pai dos que sofrem, Consolador dos corações partidos, leva ao Senhor a minha dor de hoje. Diz a Ele que eu não desisti, que mesmo com o coração cansado, eu ainda o busco, que mesmo sem palavras, eu ainda creio. Amém. Se esse vídeo tocou alguma coisa dentro de você, não precisa ser muito, pode ser pouco, pode ser apenas um fio de emoção. Deixa o like agora. Cada curtida é como uma vela acesa diante de São Bento. É um sinal de que você esteve aqui, de que você buscou, de que sua fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, está viva. Você faz parte desta corrente de fé. E essa corrente que começa aqui e agora se estende por gerações. Se este vídeo chegou ao seu coração, pensa em alguém, um amigo, um familiar, um conhecido que você sabe que está sofrendo agora. Alguém que está na madrugada escura e não sabe que existe uma mão estendida. Compartilha este vídeo com essa pessoa. Não precisa de comentário, não precisa de explicação. Às vezes o maior ato de amor é simplesmente fazer chegar uma luz ao lugar certo. São Bento, Pai do Ocidente, protetor da família cristã, Consolador dos aflitos, abençoa a todos que chegaram até aqui. Abençoa os que têm dor antiga e os que têm dor nova. Os que choram em silêncio e os que já não têm mais lágrimas. Abençoa os que duvidam e os que creem, porque o amor de Deus não escolhe o merecimento, escolhe o coração que se abre. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. E que São Bento os acompanhe.